Fala Bugrino, fala Bugrina, bem-vindos ao Bom Dia Guarani de hoje, quinta-feira, 11/12 de 2025, quinta-feira agitadinha, não a quinta, né, mas o Bom Dia Guarani é agitado, porque a quarta teve algumas novidades. Eu vou falar pra vocês, viu, é um desafio fazer o Bom Dia Guarani, porque no horário bom pra gravar, que seria lá para 7h30, 7 horas, assim, até no máximo às 8, ainda não aconteceu muita coisa, né? Então, a partir das 8 começa a pingar algumas novidades, algumas notícias que ajudam a construir o material do dia, né? Isso quando tem, né? Porque tem vezes que nem isso tem. Mas, antes de já discorrer aqui, falar um pouquinho, abrir esse Bom Dia Guarani de hoje, deixar um agradecimento aí ao pessoal que tem participado mais ativamente aqui no Bom Dia Guarani. Eu estou em alguns grupos de bugrinos no WhatsApp. E foi muito legal que em um deles o cara falou: olha, tem esse podcast aqui diário, tem um comentário aí rapidinho, toda manhã, uma atualização do Guarani e tal. Então, obrigado. E se você quiser compartilhar esse link, esse programa com mais amigos, faça, por favor, porque a gente faz com o maior carinho, com a maior boa intenção de ser um resumo do dia anterior do Guarani para você que está se deslocando ao trabalho, faculdade, colégio, ou está acordando mesmo e quer saber as últimas do Guarani. Sem mais delongas, quarta-feira, ontem, um dia movimentado, mais uma vez, em termos de mercado, né? E de entrevistas também. O Guarani apresentou o Guilherme Parede e o Maurício Antônio. Destaque aí para a entrevista coletiva do Maurício Antônio, zagueiro, dizendo que foi artilheiro do campeonato mundial, né, de clubes em 2017, junto com o Cristiano Ronaldo. Olha só, hein? A final foi Grêmio e Real Madrid, aquele 1-0 pro Real Madrid, que o Grêmio não chutou uma bola no gol, e ele fez 2 gols, e o Cristiano Ronaldo também, então ele colocou no currículo, meteu essa, como diz a juventude de hoje, o Maurício Antônio. Mas no fim aquele papo, né, tô aqui para ajudar, vim pela camisa do clube, torcida, campeão brasileiro, aquele papo que a gente tá acostumado, tanto dele quanto do Guilherme Parede. Eu acho que são 2 jogadores que vêm para agregar bastante. Mas a notícia do dia, sem dúvida nenhuma, foi a contratação do goleiro Fernando Miguel, né? Até brinquei no Bom Dia Guarani de ontem que talvez essa contratação ainda fosse anunciada ontem à noite ou durante o dia de hoje, mas ela só acabou sendo oficializada ali no meio, final da tarde, né? Fernando Miguel é um goleiro de 40 anos, já dei aí o retrospecto, os predicados dele, nunca enfrentou o Guarani, faz 41 anos em fevereiro e olha, nome, experiente, bom currículo, mas faço aqui minha preocupação igual a do Rafael Donato, hein? Tem jogado menos jogos ano após ano, claro, consequência da idade, mas isso não é muito bom. Não estou criticando o jogador de forma alguma, mas o ritmo de jogo, e ele vai chegar para ser titular absoluto, então que ele adquira esse ritmo de jogo o mais rápido possível, porque técnica, currículo e competência ele tem de sobra. Tem que correr atrás um pouco desse tempo, não perdido, mas pouco utilizado no passado. Ainda durante a noite, o Guarani anunciou oficialmente a contratação do Cauê Azevedo como gerente de mercado, analista, scouting, enfim, essa posição que está na moda aí. O Cauê já trabalhou no Guarani uma vez, foi em 2023, estava no Paysandu. Muitas críticas aí, mas o cara fez o Paysandu que caiu, montou o elenco rebaixado. Eu já conversei com o Cauê algumas vezes, parece uma pessoa bem antenada no mercado. Aquela história, né, gente? Às vezes dá certo, às vezes dá errado. Então, vamos ver o que o Cauê vai proporcionar pra gente nessa temporada. E o Farney foi bem claro na entrevista que deu pra gente, né? Ter essa posição é muito estratégica para o clube no sentido de reagir rápido a oportunidades de mercado, caso elas surjam ou caso o Guarani perca jogadores. Já tem que ter ali na gavetinha alguns currículos para trazer e formar o elenco. Então, boa sorte ao Cauê, boa sorte ao Fernando Miguel, os 2 jogadores que chegaram, os 2 jogadores não, né? Os 2 profissionais que chegaram para trabalhar no Brinco de Ouro. Fernando Miguel não foi apresentado oficialmente ainda, para deixar bem claro. O Farney deu uma entrevista ontem na Rádio Bandeirantes, que eu vou dividir ela um pouco, mas ele deixou alguns pontos interessantes. Eu quero falar rapidamente sobre 2, já que nós estamos falando de mercado, né?
Vocês lembram provavelmente do atacante João Vitor, aquele que veio do Bragantino, veio do Nova Iguaçu. O Guarani comprou os direitos do jogador junto ao Nova Iguaçu no ano passado e ele sumiu, né? Foi pouco aproveitado na Série C, foi pouco aproveitado na Copa Paulista, e segundo o Farney ele estava com uma proposta muito perto de fechar com o futebol da Coreia, não rolou, mas ainda pode acontecer. Então, se você tem alguma esperança de ver o João Vitor no elenco, é pouco provável que isso aconteça. Outro destaque que ele deu foi para o japonês, para o Ryuta Takahashi, que está treinando com o grupo, mas é claro e aberto o desejo de negociar ele por empréstimo para evoluir em alguns aspectos de finalização, de recomposição, tirar um pouco dos vícios do futebol japonês, mais livre assim, e trazer um pouco mais para o futebol brasileiro. Então o Ryuta aí pode ser envolvido numa negociação futura por empréstimo para os fãs do Ryuta Takahashi. Se ele sair, ele volta. Então esses 2 pontos legais. Tem outros da entrevista do Farney para falar nessa sexta-feira, senão eu fico sem conteúdo para o Bom Dia Guarani. Para fechar então, os próximos nomes que devem ser anunciados pelo Guarani são de um lateral direito e de um atacante. No lateral direito pode ser o Rian do Ipiranga, que eu já falei, e o centroavante, tudo leva a crer que seja o Maranhão. O Maranhão que estava no Maringá, o Atlético Goianiense, rodou bastante pelo interior de São Paulo, Matonense, Grêmio Prudente, 28 anos. Parece que está sendo envolvido numa negociação aí com o Maringá e o volante Kelvin, né? Kelvin, que jogou a Série C do ano passado, parece não fazer parte dos planos mesmo, e aí deve rolar algum tipo de acerto entre os investidores e acionistas do Maringá, que devem comprar o Kelvin, e o Maranhão vem para cá, contrato de 2 anos, deve ser o 9 do Guarani para o Campeonato Paulista, pelo menos para começo de conversa. Eu não sei se o Maranhão é o 9 para um time que está investindo tanto, né? O Fernando Miguel não é barato, a zaga não é barata, o Diego Torres não é barato, o Guilherme Parede eu tenho certeza que não é barato. Não sei, achei que ficou meio assimétrico, meio desproporcional, mas vai que aparece mais um ao longo do ano, né? Acho que pro Paulistão o Guarani vai mesmo de Maranhão e o garoto Kevin da base. Mas aí só o tempo vai dizer. Fechou? Quarta-feira bastante agitada. Nessa quinta deve ter novidade também. E eu trago no Bom Dia Guarani de sexta mais alguns comentários sobre essa entrevista do Farney na Rádio Bandeirantes, que tem alguns conteúdinhos muito bons. Se você quiser ouvir antes, você já vai ter o spoiler do que eu vou falar na sexta. Boa quinta-feira para você, sem nunca esquecer que na vitória ou na derrota, hoje sempre Guarani.